Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimento, sobre fundos de investimento, traz ali os bate-papos do mercado financeiro para você, telespectador da BMC News. Hoje nós estamos aqui para falar do mercado de ações. A gente tem o mercado de ações mais agitado nos últimos dias, saindo um pouco daquele andar de lado que nós vimos desde o final do ano passado. Então, não poderia ser um momento mais propício de falar aqui com o Guilherme Mota, da Estúdio Investimentos, uma grande cabeça pensante do mercado de ações e que vai bater esse papo conosco de como o ambiente macro está influenciando nesse tipo de investimento e quais são as oportunidades, as visões interessantes para esse tipo de alocação. Guilherme, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Felipe, tudo bem? Boa tarde para todo mundo aí que está nos assistindo. É um prazer aí estar aí falando com vocês. Maravilha! Olha, a gente tem aqui a tradição de fazer algumas perguntas difíceis. Aí você fica à vontade para responder ou não, né? Mas a gente está aqui para fazer aquela pergunta dura, aquela pergunta que não aparece aí em podcast. Guilherme, a gente está com o Selic a 13,75 e até juros americanos em patamares elevados, inflação alta que tende a pressionar a taxa de juros. No mundo desse, por que o investidor alocaria parte do seu dinheiro em ações? Eu acho que a gente pode analisar essa tua pergunta de duas maneiras, né? A inflação esteve alta nos últimos 12 meses, né? Acho que teve muita surpresa quando a gente olha o início de 2021, principalmente nas economias principais, Estados Unidos, Europa. A gente teve inflação muito mais alta do que se esperava, né? Não é a minha especialidade, mas enfim, a gente tem que acompanhar para entender o que está acontecendo. E eu acho que um outro ponto também interessante foi que os bancos centrais andaram de maneira muito rápida em fazer um aperto monetário muito forte, né? Assim o que a gente tinha visto no Brasil, né? Assim, subir 0,75 nos Estados Unidos é muito alto, né? A gente chegou a ter altas aqui acima de 1% em diversas vezes. Então, os ajustes monetários foram muito rápidos. Acho que em alguns países você pode imaginar que você ainda tem algum ajuste para fazer, eventualmente na Europa, eventualmente no Japão. Não acho que quando a gente olha grande parte dos bancos centrais desenvolvidos, grande parte acho que dos ajustes estão feitos. E acho que a gente está num novo capítulo, assim. Acho que a gente não está mais discutindo se a inflação vai ser alta para os próximos 12 meses. A gente, até quando, assim, acho que usando um preço, que eu acho que é um indicador que pelo menos eu acho que é um jeito de acompanhar, quanto que o mercado precifica de inflação para os próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Isso existe fácil para você acompanhar no mercado americano, né? E você vê a inflação, o que o mercado paga de inflação, isso o que seria a NTNB lá deles, né? Que é a TIPS, né? Está abaixo de 2%. Então, assim, eu acho que essa discussão da inflação alta, ela é uma discussão que, enfim, eventualmente é a discussão que está no jornal, que as pessoas têm discutido, mas acho que o mercado já está olhando para um futuro um pouco menos, ou está menos preocupado com essa questão para frente, né? Então, portanto, assim, quando a gente olha, o mercado é sempre prospectivo, né? Ele sempre te dá um cenário de o que está precificado e, assim, quando a gente olha as precificações, o que eu gosto de, enfim, quando eu converso com as pessoas, assim, eu gosto de sempre lembrar que os ativos financeiros, eles têm links, assim. Se o juro é 14% no Brasil, se o juro americano é 5%, provavelmente os outros ativos que têm mais risco, né, vão estar precificados com um spread de retorno sobre o que é o investimento mais seguro. Então, se você tem 14% nos juros, você deveria estar precificando um retorno de mais ou menos 20% na bolsa, pelo menos. E o que a gente está vendo é diversos setores, né? Principalmente em coisas no Brasil que a gente vê de menor oscilação dos negócios, por exemplo, empresas de energia elétrica, empresas de concessão, seja rodoviária, de portos, de ferrovias, ou até empresas imobiliárias, tipo empresas de shoppings, negociando a retornos acima de 10% real, alguns casos 13% real. Então, assim, a gente acha que quando a gente olha a NTNB próximo de 6, o que você está sendo remunerado para investir em ações como um todo é um retorno bem bom. E no histórico, né, quando você olha o histórico disso, a gente também está num nível super elevado. Então, tendo a achar que
A gente nunca sabe o que vai acontecer nos próximos 2, 3 meses, mas a gente tem que tentar imaginar qual que vai ser o jornal daqui a 6 meses, né? E eu acho que essa discussão da inflação, do Banco Central, acho que é uma discussão que ficou para os meses anteriores, tá? A gente está falando aí, nesse cenário de NTNB a 6, a gente está negociando taxa de desconto de concessão a 10, está falando de 4 tá mais para 11, 12, tá? 11, 12. Acima de 10. Então a gente está falando de 5, 6 pontos para prêmio de risco aí. Agora, tem um ponto aí, né? O histórico dessas empresas é tipo 2, 3, tá? Sim. Agora, tem um ponto aí importante, né? Você comentou que, de fato, em termos de cenário global, a gente está comportando os assuntos de inflação. Mas, com o cenário fiscal que a gente tem aqui no Brasil, dá para pensar a inflação ficando comportada? Então, assim, aí de novo, como eu te falei antes, assim, eu sou um gestor de um fundo que gasta mais tempo com as ações do que com o macro. Mas, no meu caso, eu tenho uma alocação flexível de risco. Então, eu tenho que tentar entender como é que o macro vai influenciar para a minha tomada de decisão, né? Então, assim, eu acho que o que a gente viu nos últimos 2, 3 meses, né? Quando a gente pega o que é a precificação do mercado de renda fixa no pré-eleição e o que é hoje, ou, vamos dizer assim, no primeiro dia que o Lula foi eleito, a expectativa do mercado de juros sobre a Selic do ano de 2024 era próximo de 10%. Agora já precifica 14% para praticamente todos os anos do governo Lula. Então, assim, a verdade é que, na minha impressão, eu acho que o mercado já ajustou para um cenário fiscal bem negativo. E aí a gente pode argumentar de uma outra maneira, que eu acho que é um jeito fácil de pensar. Se você tem uma meta de inflação que o mercado acha, né, que ela não vai ser respeitada, que é um pouco na link da sua pergunta, o que está implícito nas NTNBs? Fazendo o mesmo exercício que a gente fez com as NTNBs americanas, né? É uma inflação acima de 6% para sempre. Com uma Selic acima de 14% para sempre. Ou perto de 14% para sempre. Então a gente está falando que você tem 8% de juro real para sempre. Parece bastante, assim. Quando você imagina que a inflação vai estar nesse nível. Assim, se for esse o caso, o Brasil é insolvente, né? Então, assim... Mas também se o Brasil for insolvente, esse é o menor dos seus problemas. Então, mas aí, o que eu acho que acontece, né? Eu acho que... só pensando numa questão do equilíbrio fiscal, né? Se o Brasil é insolvente com esse juro real de 8%, quer dizer que ele tem que fazer um superávit primário, se o Brasil cresce 2%, de perto de 5% para estabilizar a dívida, que eu acho pouco provável que aconteça. Então, assim, eu acho que o mundo político vai cair, deveria, né? Como a gente já viu, vários momentos de excesso e depois um excesso de gastança e às vezes um excesso de restrição, né? Então, eu acho que as coisas vão se acomodar num equilíbrio, que eu acho que, se não se acomodarem, acho que a gente já viu momentos que o Brasil criou um equilíbrio, né? Seja por um impeachment, seja por uma situação que eu acho que eu não sou favorável ao impeachment, tá? Só para deixar bem claro. Eu acho que é uma quebra institucional muito ruim para o país, mas eu acho que o mundo político deveria chegar num tipo de equilíbrio que as coisas se acomodem, né? Eu acho que, enfim, acho que teve uma agenda, acho que um pouco mais à esquerda do que se imaginava nesses primeiros meses aí, pós a eleição. E eu acho que no momento que as coisas ficarem mais, assim, o mundo real bater, né? Eu acho que o governo entende, eu acho que, assim, quando você olha o discurso do Haddad, eu acho ele zero perfeito, mas ele tenta, pelo menos, chegar a dizer que ele vai tentar chegar a algum tipo de equilíbrio fiscal. Eu acho que, assim, o mercado está com muita dúvida, então, por isso, as inflações implícitas estão acima de 6%, acho que o juro longo também continua num patamar razoavelmente alto. Portanto, a gente acha que está já com essa precificação de um cenário bem negativo. Agora, para frente, isso vai ser a verdade ou não vai ser? Aí é uma discussão que a gente, enfim, fiz uma alusão a isso. Qual é o jornal daqui a 6 meses? Qual é o jornal daqui a 12 meses? Porque o jornal de hoje a gente já sabe. E a gente tem que tentar entender para onde que as coisas estão indo, assim. Eu acho que nas últimas semanas acho que o mercado deu uma melhorada, porque o discurso deu uma cedida no ponto de vista da gastança, vamos dizer assim. Então eu acho que as coisas tendem a chegar a um tipo de equilíbrio. Não sei se é o equilíbrio melhor possível, mas
em alguma equação menos desequilibrada, vamos dizer assim. Que é o ponto seguinte, você está falando, poxa, precificar 8% ad eterno, a gente está falando de um país quebrado. Então, daí, ninguém gosta de pensar numa linha de aumento de impostos, né? Mas do quebrado vamos aumentar imposto para não quebrar, pô, já é um degrau de qualidade. Então, a história do cair do chão não passa. Mas, agora, dentro do que a gente está enxergando hoje de cenário, a gente viu, até quando teve essa ascensão da curva de juros, um peso importante nas empresas de varejo, especialmente porque elas, menos até do que nos Estados Unidos, embora as empresas de varejo não financiem seus clientes diretamente, elas são sensíveis a crédito porque o consumidor pensa muito crédito, né? Aqui a gente também pensa um pouco, e o que reforça isso é que o crédito muitas vezes fica por dentro da própria companhia. Então, algumas dessas empresas que têm o crédito na sua operação sofreram com o aumento da taxa de juros. Pensando no que você comentou, Guilherme, tentar pensar no jornal, não prever, né? Porque se a gente tivesse uma bola de cristal, a gente ia olhar os números da Mega Sena, né? Até o caso da menina, né, da faculdade de medicina lá, né? Se ela tentou acertar todos os números da Loto Fácil da única forma que você consegue, né? Que é comprando todos. Mas aí o resultado esperado é negativo. Esse resultado esperado é negativo, o que é um problema. Mas vamos lá. Então, a gente não tem a bola de cristal, mas tentando fazer esse exercício de pensar no jornal de daqui 6 meses. O que a gente tem de ambiente para quais empresas deslancharem aí? Eu posso só fazer um outro ponto que eu acho que é mega relevante? Claro! Assim, a gente está vivendo um momento de uma economia nos Estados Unidos que está eventualmente desacelerando, mas que o juro provavelmente vai parar nas próximas reuniões de subir, pelo menos a expectativa que está no mercado. Mas isso também está acontecendo com a reabertura da China. Assim. E, historicamente, quando a China tem uma melhora de atividade econômica, isso normalmente é bom para os mercados emergentes como um todo. E aí a gente, na verdade, fica muito ligado às notícias no Brasil, a toda a parte macro local, que muitas vezes a gente não consegue ficar muito otimista com o discurso, mas a gente sempre tem que lembrar que investimento é uma escolha relativa. Você pode escolher entre renda fixa, você pode escolher entre ações, você pode escolher entre as ações, entre os países que ou essa renda fixa está, ou essas ações estão. Mas muitas vezes quando você olha o Brasil contra os outros mercados emergentes, a nossa foto, apesar de a gente não achar que ele está muito bem na foto, mas no relativo ele está razoavelmente bem, assim. Principalmente com todas as questões geopolíticas que aconteceram aí nos últimos 24 meses, né? Então, assim, eu tendo a achar que a gente já está vendo assim, muito dinheiro de gringo entrando nos últimos 2-3 meses. Então eu acho que o gringo está olhando para o Brasil com uma outra ótica do que o investidor local está olhando. Assim. Então eu acho que é uma parte talvez mais positiva, que a gente pode eventualmente ver mais dinheiro gringo entrando, aí o dólar vai cair, aí a inflação vai ser menor, e aí eventualmente a gente vai estar num espiral melhor. Então assim, só para fazer um pouco do argumento positivo, eu não tenho certeza sobre isso, mas eventualmente isso pode ser um vetor de uma melhora pelo menos das percepções de condição financeira aqui, tá? E aí acho que, para completar, eu acho que tem um outro ponto que eu acho que é importante, que é assim, pegando o seu exemplo das empresas, né? As empresas não necessariamente elas sofreram porque o juro subiu. Elas sofreram muitas porque a inadimplência, né, o que a gente também viu nos resultados dos bancos, principalmente no Bradesco e no Santander, que o nível de inadimplência subiu muito. Isso aconteceu na Renner, aconteceu na Riachuelo, aconteceu na C&A, aconteceu enfim, Magazine Luiza, etc. São empresas que têm crediário, né, via varejo e tudo mais. Então, portanto, eu acho que existe um problema de crédito no Brasil. E aí, provavelmente, você vai ter uma restrição de crédito para frente, porque as pessoas que emprestam vão ficar mais receosas em emprestar. E, portanto, você pode ter um espaço de que talvez o crédito na margem vai vir dos bancos públicos, que talvez seja uma pauta do governo
do PT. Então, assim, eu acho que isso aí só fazendo o lado negativo, assim, acho que isso, se for feito de uma maneira descontrolada, como foi feito em outros momentos, eu tendo a achar que isso pode ser uma coisa também, aí vamos todo mundo de novo fazendo exercício aqui do jornal para frente, né? Pode ser um pouco negativo para frente, tá? Mas, enfim, acho que no geral, acho que eu estou pegando na tua pergunta, eu acho que as empresas, assim, no geral, você tem empresas que estão com uma alavancagem razoavelmente alta, que acho que é um grupo, e tem empresas que têm uma alavancagem muito baixa, que eu acho que estão numa outra dinâmica, tá? E aí acho que, além desses dois grupos, tem as empresas que são líderes dos setores, tá? Então, assim, quando você olha, por exemplo, pegar o exemplo da Lojas Renner, tá? A Lojas Renner, na crise de 2015 para 2016, que foi onde a gente teve o PIB caindo pra caramba e tal, ela ganhou o market share dela passou de, acho que era mais 1,5, foi para quase 6% naquele momento. Então ela ganhou 20 pontos, né, quando você olha o que ela tinha para onde ela foi naquele período. Nesse período agora, da Covid, ela ganhou um market share parecido com o que ela ganhou lá atrás. Então, na verdade, quando a gente vê esses momentos de desarranjo de economia, de momento mais difícil, normalmente as empresas menores estão perdendo market share para as empresas maiores. Até quebra, né? Enfim, porque o varejista de bairro que vendia roupa ali na lojinha da esquina, ele sofreu muito mais com a pandemia do que a Renner, que eventualmente poderia implantar um marketplace, né? Isso, podia implantar um marketplace, tem caixa para passar pelo momento mais difícil, eventualmente a dívida que ela toma é mais barata, né? Enfim. Então tem uma série de vantagens que, na verdade, o ambiente do juro maior é mais ainda perverso para as empresas menores, né? Então, acho que a gente, quando eu penso assim, poxa, se o juro for ruim, vai ser ruim para o mercado de ações como um todo. Porque, no primeiro momento, porque a taxa de desconto que a gente vai precificar as empresas vai ser maior. Mas, por outro lado, você cria situações nos setores, você pode ter ganhadores e perdedores muito claros, assim. E assim, quando a gente olha, aí acho que o assunto do momento, né, que acaba que é o varejo eletrônico, né, as vantagens do Mercado Livre sobre as outras empresas do setor são exacerbadas quando a gente tem um juro mais alto. E, por outro lado, eu acho que a dificuldade que a gente teve, né, principalmente em algumas partes do varejo eletrônico, principalmente na parte do eletrodoméstico, a gente teve um boom na pandemia e agora a gente está tendo o anti-boom, né? Arrefecimento. Arrefecimento de que as pessoas não precisam correr comprar a geladeira, não precisam comprar a televisão e o dinheiro está mais curto também. Então, esse tipo de coisa, eu acho que aí a gente vê o Mercado Livre vendendo agora todos os tipos de produtos possíveis, né? Você tá procurando um negócio, você eventualmente nem precisa mais na loja do bairro, porque o Mercado Livre vai vender, né? Então, e acho que a capacidade financeira do Mercado Livre, por, enfim, ter uma ação listada nos Estados Unidos, por ter uma capitalização de mercado muito grande, ele, no final do ano passado, 2021, eu lembro que ele levantou 2 bilhões de dólares assim. Então, assim, eu acho que isso, quando você olha o market cap dessas outras empresas, ele consegue 2 bilhões de dólares era o market cap da Americanas antes do... Isso, então, assim, ele consegue levantar muito capital muito fácil. Então, essas vantagens competitivas fazem as empresas grandes, enfim, principalmente nos momentos mais difíceis, ganharem muito market share, né? Legal, mas nesse ponto, se você está trazendo uma questão importante, que é a competitividade de um player global vindo para o Brasil. A gente está falando de Mercado Livre, mas a Amazon também tem suas vantagens, menos logística aqui no Brasil. O Mercado Livre tem uma logística mais desenvolvida, mas é o comprador global, né? Ok, se for para investir em ações, então tem que investir em ações americanas? Não, eu acho que assim... Você viu que a pergunta aqui é para jogar na fogueira mesmo. Eu acho que em alguns setores, sim. Eu acho que, no caso do varejo eletrônico, pegando o seu ponto, acho que a Amazon, de fato, vai ter uma oportunidade única de, eventualmente, ser mais agressiva na margem. Até uma das nossas opiniões, até a gente, enfim, até ter uma visão mais negativa para a Magazine e teve ao longo do tempo aí. A gente acha que a Amazon deveria, eventualmente, ou assim, é mais provável que ela seja mais agressiva na margem do que ela foi nos últimos tempos. Porém,
quando a gente olha outros setores, a gente vê muita dificuldade de um player global atuar. Então, por exemplo, você vai para o varejo vestuário, nenhuma das empresas que tentou entrar no Brasil teve muito sucesso. Pegar o exemplo da Zara, que eu acho que é notório. A Zara, assim, a Zara foi a que ainda conseguiu sobreviver, né? Você pode ter um exemplo de outras. Gap, né? Forever 21. Pior que não só a empresa vem se dar mal no Brasil, como ela vem se dar mal e quebra o resto do mundo, né? Não foi só por causa do Brasil. Mas, por exemplo, pegar o exemplo da Nike, né? Acho que a Nike é uma marca notória as pessoas, enfim, adoram a Nike, é a maior empresa de varejo dos Estados Unidos e ela não consegue operar no Brasil. Vendeu as operações para a Centauro. Vendeu as operações da Centauro, acho que a gente, enfim, só para fazer, a gente comprou ações da Centauro recentemente, porque a gente acha que a oportunidade que a Centauro tem de operar localmente a Nike está muito pouco precificada na ação, enfim, é uma outra discussão aqui, se a gente quiser entrar. Mas a gente acha que o player local, com uma marca gringa, pode ser muito mais eficiente do que a marca gringa tentando, enfim, numa estrutura multinacional, conseguir operar isso bem. Então, principalmente porque eu acho que o Brasil tem suas complicações, seja elas tributárias, trabalhistas e todas as nossas particularidades, vamos dizer assim, né? Não, geralmente não pergunto nominais, mas você trouxe uma questão interessante, né? Que a gente viu o varejo de moda sofreu muito, assim, muito. E aí você tem, Renner sofreu bastante, mas você pega o caso de Guararapes, teve até a movimentação que supostamente a família controladora reduziria a exposição ao papel. A gente teve vários M&As em torno do setor, com Hering sendo vendida, né, a empresa com 100 anos de produção foi vendida para a Arezzo, que até então tinha para Arezzo não, para a Soma. Né? Ela recebeu a oferta da Arezzo e foi vendida para a Soma. Como é que vocês veem ali o varejo de moda aqui no Brasil? Assim, o varejo de moda no Brasil ele é muito pouco consolidado quando a gente compara com outros países, né? Vários outros países têm uma marca que tem mais ou menos 20% do mercado. E quando a gente olha quase 15 anos atrás, a Renner era a terceira player, né? Ela era atrás tanto da Riachuelo quanto da C&A. E eu acho que o que aconteceu, acho que talvez uma análise simples, mas acho que a Renner de fato conseguiu operar muito bem as lojas e teve uma marca que cresceu enquanto as outras praticamente não ganharam mercado nesse período, ou em alguns casos decresceram, tá? Então, assim, a gente acha que existe uma oportunidade de consolidação. O que a Soma está fazendo, o que a Arezzo está fazendo com essas estratégias de M&A, né? M&As, que eles chamam de casa de marcas, né? Assim, você usando o português, a tradução literal para o português, eu acho que é uma estratégia de consolidação. Porque existe várias sinergias de custo, back-office e tudo mais, produção, fiscal e tal. Mas, assim, acho que existe uma oportunidade de consolidação ainda no varejo vestuário no Brasil. Agora, a Renner vai ter 20% de mercado, organicamente? Não sei. Mas eu acho que essas empresas estão indo nessa direção de tentar fazer isso. A C&A, na verdade, é uma empresa que tem uma situação complicada, de balanço e tal. É uma ação que, quando você, enfim, se você olhar simplesmente para o valor da capitalização dela em bolsa, ela hoje em dia vale menos de R$1 bilhão. Fala assim, poxa, será que alguém vai comprar? Será que, de novo, tem que perguntar para o controlador se ele quer vender, né? Porque não basta só fazer uma oferta hostil, né? Que, enfim, existe controle. Então, eu acho que, de fato, as famílias podem... acho que no caso da Riachuelo, talvez seja um caso de falar assim, olha, eu vou vender a minha participação aqui, eu quero ser sócio de um negócio eventualmente maior. Então, acho que existiam alguns rumores de que, eventualmente, tinham interessados pela Riachuelo também, assim como teve pela C&A essa semana. Mas eu acho que o caminho é de consolidação ainda. Acho que esse é o vetor principal, assim. Mas uma coisa que você trouxe muito interessante é essa questão de como o mercado global olha para o Brasil, né? Eu acho que tem muito na precificação desses ativos entrada de players globais, mas como você bem colocou, tem uma resistência também, né? É difícil. A gente não tem nenhum player global ocupando representativamente esse espaço, né? Você pode argumentar que os supermercados tinham uma participação de players globais relevantes, né? Quando você pega o exemplo de Carrefour e Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar não é mais controlado pela empresa francesa, né, o Casino,
mas é um acionista de referência, né? Sim. E o Carrefour Global é o acionista controlador do Carrefour Brasil, né? Então, assim, a gente via a participação acho que talvez nesse setor, né, como o supermercado também é um business bem pouco consolidado, mas players bem grandes e internacionais atuando aqui no Brasil, né? Acho que em outros setores, de consumo varejo, a gente não vê um player global com tanta predominância, assim. Muito bem. Pessoal, a gente está aqui batendo um papo sobre o mercado de ações, sobre investimentos com Guilherme Mota, gestor da Estúdio Investimentos. Se você tiver sua pergunta, deixe sua dúvida, deixe sua sugestão, seu comentário. Ele é muito importante para nós e já que eu estou falando de comentário, eu estou falando de interações, lá você que está vendo a gente pelo YouTube, não se esqueça do like, né? Eu vi que o Helder comentou ali dos 300 likes, eu subi a meta. Vamos bater os 400 likes ainda no programa de hoje. Então, vamos lá, dedo no like aí, pessoal. Queria fazer algumas perguntas sobre o processo de seleção lá na Estúdio, também seleção das ações. Você já comentou que vocês gostam de olhar as ações até mais do que o ambiente macro. Lógico, você tem que ter um pouco de visão no macro. Eu queria me aprofundar nessas perguntas, mas só daqui a pouco, depois do intervalo. A gente já volta com mais Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro. Vimos ali o like subindo. Mantenham esse volume aí, pessoal. Vamos trazer like para o Você com Dinheiro. Vamos trazer like para o canal. Se você ainda não se inscreveu na BMC News, no canal da BMC News aqui do YouTube, se inscreva e não perca mais nenhum Você com Dinheiro. Nós estamos hoje falando com o Guilherme Mota, gestor da Estúdio Investimentos, falando aqui especialmente sobre o mercado de ações. Então, se você tiver sua dúvida, tiver sua pergunta, quiser lançar ali algum questionamento sobre o ambiente macro de ações, deixe no chat, a gente lê aqui, a gente faz a pergunta para o gestor. Nós estamos aqui para isso. Fazer uma pergunta bem direta, Guilherme. Top-down ou bottom-up? Bottom-up. Por quê? Eu acho que qualquer estimativa e previsão que você faça já é, por definição, difícil, né? Quando você ainda tem muitas variáveis influenciando, fica cada vez mais difícil. Eu acho que no bottom-up você consegue reduzir esse número de vetores e
tentar, de fato, gerar um diferencial analítico maior. Essa, pelo menos, é a minha interpretação e a minha experiência na minha carreira, assim. Perfeito. Preço importa? Totalmente. Só que estar barato não é o suficiente. Normalmente, estar barato é um problema. Tem empresa que tá barata justamente porque não vai sair dali, é isso? Não, tá barato. Sempre, a gente tem que sempre perguntar que alguém está vendendo essa ação para você, né? Então, eu acho que eu tenho pelo menos a visão de que eu, de fato, não sou a pessoa mais esperta do mundo. Eu tinha um professor que falava assim, todo mundo sai de casa achando que pode ser o mais esperto do mundo, né? Normalmente alguém vai te achar idiota, né? Então, eu tenho eu acho que o primeiro ponto aqui é assim, tentar ter uma honestidade intelectual maior possível e tentar entender por que as pessoas têm uma opinião contrária à sua. Não basta ter uma opinião apenas, né? Você tem que saber o outro argumento também. Portanto, se alguém está te vendendo aquele negócio naquele preço, tem alguma razão. E não é só porque ela é estúpida ou ela só quer reduzir o risco dela, né? O que vocês gostam de olhar a empresa? O que é o sinal ali que vocês gostam de avaliar? Tem gente que gosta, por exemplo, de comprar a empresa quando paga dividendo. E aí a gente já trouxe muitas vezes o debate sobre dividendos aqui para o programa. E, de novo, pessoal, não entenda que o debate de dividendos é o seguinte, eu compro dividendo, compro hoje, recebo dividendo amanhã, isso faz... Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de efeito clientela, sinalização, mas, enfim, tem gente que gosta de dividendos. Dividendos são essa sinalização de empresa positiva. O que vocês gostam de olhar? Essa empresa geradora de caixa, você comentou sobre ser líder de mercado, né? Eu acho que tem algumas coisas. Acho que pagar dividendo não necessariamente pode ser uma coisa tão boa. Acho que pagar dividendo, pelo menos na nossa ótica, tá? Só para endereçar esse ponto aqui, eu entendo que seja... É melhor, vamos usar um exemplo aqui, é melhor uma empresa pagar dividendo ou alocar num projeto que pode aumentar a operação dela, aumentar as vendas, reduzir custo. É uma discussão de qual é o melhor retorno para o dinheiro da empresa. Muitas vezes, muita empresa grande, né, não tem oportunidade de crescimento, então eventualmente é melhor pagar o dividendo. Eu acho que, por exemplo, no caso da Eletrobras, que é um caso que, enfim, um monte de gente que entrou no FGTS investiu recentemente, né? Talvez seja melhor ela pagar dividendos do que ela fazer investimentos. Mas tem um monte de empresa que talvez seja melhor ela investir do que pagar dividendos, no uso do fluxo de caixa dela, tá? A gente gosta de empresas que geram bastante fluxo de caixa, esse é um ponto importante, e empresas que têm alguma história de crescimento. Se a empresa for pagar dividendo, a gente vai ter uma ótica por que ela está pagando tanto dividendo assim, né? E eu acho que um outro ponto, né, se esse dividendo é sustentável. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa que eu acho que é bastante comum no mercado e várias pessoas têm uma impressão positiva, são as empresas de transmissão, né? No caso da Taesa, né, especificamente. Ela paga muito dividendo, mas a receita dela vai cair ao longo do tempo. Então, esse dividendo que ela paga, ela não é um dividendo crescente, não deveria ser um dividendo crescente no tempo. Então, acho que tem que sempre ponderar essas coisas. E a gente gosta de empresas que têm crescimento, que a margem enfim, a gente entende que a margem eventualmente pode crescer. E eu acho que um outro ponto que a gente gosta sempre de avaliar é qual o retorno sobre o capital investido daquele negócio. Então, empresas de retorno de capital baixo, normalmente são empresas que têm pouco diferencial competitivo sobre a outra empresa do setor. Empresas que têm retorno sobre capital alto, aí você tem que olhar, poxa, ela tem uma vantagem competitiva que esse retorno de capital vai ser mantido ao longo do tempo, ou não. Ou o retorno de capital dela muito alto vai ser um atrativo para outros competidores virem, né? Pensar no economia por né, oferta e demanda e onde tem lucro as pessoas vão atrás. Então acho que, vamos lá, então para só resumir, retorno sobre capital, empresas com crescimento, e empresas que também têm pessoas muito qualificadas que tocam o negócio, ou sócios muito qualificados também. Acho que são esses 4 pontos aí que são os nossos benchmarks aqui importantes. Tá? Bom, você trouxe sobre os sócios. Dá para investir em empresa boa, tocada por gente mais ou menos? Ser bom ou ruim é um critério subjetivo, né? Acho que se você acha que a pessoa é ruim ou boa,
vai ter sempre alguém que vai ter opinião contrária à sua, né? Eu acho que, normalmente, uma pessoa chegar numa posição de liderança, ela deveria ser uma pessoa boa. Então, eu acho que tem valores éticos, acho que tem outros segmentos que não é só bom ou ruim, né? Que você pode tentar gerar uma opinião própria, assim. Histórico pessoal das pessoas, por onde as pessoas passaram, esse tipo de coisas são sempre caem nos nossos filtros lá. Eu acho que assim, essa história do bom ou ruim às vezes é um pouco delicado, vamos dizer assim, né? Mas, de fato, eu acho que tem negócios superiores a outros e, portanto, tem posições competitivas diferentes. Eu acho que, poxa, quando a gente olha, sei lá, por exemplo, pegar um exemplo aqui, uma empresa que a gente é acionista, a Smart Fit. Ela é uma empresa que, poxa, ela está num negócio difícil. Academia de ginástica é um negócio difícil, mas uma empresa que tem o market share da Smart Fit talvez esteja em uma posição competitiva relativa muito boa com as outras academias. E aí, de novo, acho que é o caso do juro mais alto também dificultar os menores. Então, assim, aí você pode falar, poxa, o cara é bom, o cara é ruim. Também depende quais são as condições que estão ali disponíveis para ela. Né? Não é que o executivo de uma empresa menor seja pior ou melhor do que o da empresa grande. Talvez só a questão competitiva é distinta, né? Muito bem. O pessoal está aqui comentando, o Éder mandou aqui barato só o dólar, né? O Rogério Torres falou que a Americanas está de graça. Essa aí é afirmação polêmica, mas daqui a pouco a gente fala um pouco sobre Americanas. Rosemary está ali comentando também. Rafael Sabino, pessoal, muito obrigado pela audiência. Vamos lá. Agora, você trouxe alguns pontos sobre os fundamentos e sobre as pessoas que tocam o negócio, eventualmente a posição da empresa dentro do setor. Agora, quando você... alguns casos que foram interessantes aqui no mercado brasileiro são de empresas que têm uma liderança no seu setor, apresentavam margens expressivas e abriram margem à competição, né? E como é que você vê essa virada? Eu vou trazer alguns nomes, aí, por favor, pessoal, estou citando nominalmente as empresas como recomendação, qualquer coisa do gênero. Pessoal da CVM, forte abraço, a gente não está aqui para isso. Aliás, se vocês quiserem vir ao programa, fiquem à vontade. Mas, assim, casos que a gente vê em aula, né? A Cielo tinha uma margem maravilhosa, 30% de margem líquida, e ela acabou, de certa forma, até por questões regulamentares vinculadas também, ela foi vendo competidores surgirem e a margem diminuiu. A própria Ambev, ela tinha uma condição de margem muito expressiva para uma empresa produtiva e nos últimos tempos as margens vêm diminuindo. Tem essa questão de a empresa que é líder no setor, lógico, ela tem uma série de vantagens competitivas, como você comentou da Smart Fit, mas de eventualmente essas margens, e aí a gente está quase falando lá de Porter, né, estratégia, sim, né? Essas margens abrirem para competições e aí de novo, a gente compra pelo jornal de hoje e acaba vendo o jornal de amanhã virar essa notícia? Então, eu acho que, no caso da Cielo, acho que a margem era desproporcionalmente alta num setor muito oligopolizado, né? E eu acho que você viu casos, né, de empresas que crescem muito e passam algum tipo de benefício para o cliente. Eu acho que talvez a história de sucesso do Mercado Livre é exatamente essa. Ela foi ao longo do tempo repassando um pouco dos ganhos de escala para ela, para preço e para o consumidor. Então você tem um ciclo mais positivo do que apenas você ir lá ganhar o dinheiro e servir mal o cliente, né? Você pegar o exemplo da própria Americanas, né? Se você olhasse lá no início dos anos 2000, tudo bem, o varejo eletrônico era bem menor, mas ela chegou a ter mais de 60% de market share. Hoje ela tem mais ou menos 15% até esse problema aí. Então, assim, foi uma empresa que decresceu relativamente às outras. Pode explicar por falta de serviço. Acho que o caso da Cielo era um serviço pior. Então, assim, as empresas às vezes ficam complacentes pelo seu tamanho, pela sua escala e, eventualmente, não estão gerando o melhor benefício para o usuário final. Então, eu acho que a oportunidade, né, quando você tem uma margem muito grande e você ou não presta um serviço tão bom ou não consegue repassar ganhos de escala para o cliente, você pode, de fato, tá perigando sofrer isso. Então, assim,
essa é um pouco da nossa análise também, assim, não basta só, né, se fosse fácil eu só pegar fazer um checklist aqui e falar o que vai dar certo, o que vai dar errado, enfim, ia ser muito mais fácil a dinâmica, né? Só que a economia é uma ciência humana, assim como... Então você tem imperfeições, né? Finanças também, nem sempre não só basta só a matemática. Se fosse só isso, a inteligência artificial resolveria tudo, né? Então, eu acho que as coisas são um pouco menos óbvias, e as obviedades, elas são muito fáceis quando a gente olha a retrospectiva, né? O pra frente, né? De novo voltando à brincadeira, qual o jornal daqui a 6 meses, 1 ano, ou 2 anos, 3 anos, nesses casos elas são uma discussão mais até médio prazo. Isso é uma dinâmica mais complexa, assim, de você... E você vai todo dia, assim, o nosso exercício é todo dia, toda semana, todo mês, a gente vai ali revisitando as teses, discutindo de maneira super intensa. E aí é um pouco do nosso trabalho aqui no dia a dia, né? Quantas ações vocês têm na carteira hoje? A gente tem, no fundo, o flagship da Estúdio, a gente tem mais ou menos 25 posições, mas as 10 principais posições são mais ou menos 65% do fundo. Então, as outras 15 são posições menores e são posições que competem com as outras. Então, são ideias de investimento que, eventualmente, são ideias ainda, enfim, que estão sendo testadas ou que a gente não tem tanta segurança ainda, mas é mais ou menos assim que a gente compõe o portfólio, tá? E essas 10 empresas, vocês conseguem ter uma proximidade, vocês conseguem ter uma proximidade com a empresa? Vocês chegam a visitar, conversa com RI, etc e tal, ou não? Você analisa ali, traz seu computador, abre lá seu com dinheiro e vê os números? Não, a gente faz um trabalho super intenso em todas as empresas do portfólio, mas naturalmente a manutenção das empresas que são as principais posições é uma manutenção, enfim, a gente fala com o RI toda semana, a gente, enfim, fala com o CFO, o diretor financeiro, o diretor-presidente da empresa, numa periodicidade, enfim, pelo menos uma vez por cada trimestre. Mas acho que tem uma outra parte que é também tentar falar com os players daquele setor, sejam os competidores, sejam os reguladores, fornecedores, enfim, são o tema do momento. Então, assim, é uma análise que a gente, aí voltando até a história, né, do Porter e tal, você tenta circular todos os vetores aqui que influenciam aquele negócio, né? E muitas vezes, eu acho que o nosso trabalho também é entender quando as pessoas não estão sendo totalmente transparentes com você na mensagem que passam, né? É muito difícil a empresa te dar uma notícia ruim. Normalmente as notícias são sempre viesadas para o positivo. Então, o nosso filtro aqui também cabe a gente tentar separar o que de fato vamos dizer assim, o que mais próximo da realidade, vamos dizer assim, né? Para você usar o termo correto. Assim. Você vai almoçar com o cara, você vê no olho dele, no tom de voz, se aquela notícia é melhor ou pior do que ele está passando. Né? Às vezes as pessoas são menos transparentes que isso, mas enfim, faz parte da nossa reflexão também. Porque ninguém vai te ligar e falar, olha, puxa, eu estava negociando ontem com um determinado cliente e ele foi para o concorrente. Não, você não vai falar isso. O cara vai tentar ali. A questão é que alguns players tentam passar a verdade de uma forma mais amistosa, e tem outros players que vão lá e mentem mesmo. E aí Não, eu acho que assim, o mercado financeiro, enfim, quando você estuda as empresas e tal, todas as empresas te passam um plano de crescimento, um plano de reestruturação ou de melhora, enfim. E, enfim, o nosso trabalho é tentar achar o que é a melhor oportunidade, o que é mais crível, onde tem mais risco, onde tem mais retorno, enfim. Tentar fazer o que é o melhor ajustado qual é a perspectiva melhor ajustada a risco, né? Então, assim, eu tendo a achar que, assim, poxa, você, enfim, pegar os exemplos das pessoas, né? Ler o relatório, upside e tal, sempre tem upside. Mas isso não necessariamente é a situação... Se o seu site falar que não tem upside, ele não tem o que fazer, né? Exatamente, não vem de relatório ou não vem de corretagem, né? Exato. Então, mas faz parte, eu acho que, do trabalho de venda, o trabalho de compra, né? O nosso trabalho aqui é mais o que chamam do buy side, né?
tentar separar o que são de fato os planos mais críveis, vamos dizer assim, né? O pessoal trouxe uma pergunta aqui, eu acabei perguntando, né, do preço importa, mas tem uma outra forma de interpretar isso que você comentou da análise da empresa, o acompanhamento, e vai para uma linha mais fundamentalista. Você chega a usar alguma coisa de grafismo na sua operação? Não, a gente usa muito derivativo, que é uma parte mais quantitativa até. Certo. Mas aí é um ajuste de risco, enfim, eu especificamente gasto bastante tempo com isso. Mas gráfico eu sinceramente não sou muito fã e respeito, ao longo da minha carreira eu entendi que tem milhões de jeitos de ganhar dinheiro. E todo jeito que funcionar eu respeito. Então eu sinceramente entendo que as pessoas têm pré-condições até psicológicas de tomada de decisão. Então às vezes as pessoas preferem acreditar no fundamento, as pessoas preferem, enfim, acreditar no gráfico ou em outras questões, assim. Então hoje eu sou Lua, né? Bem aberto à maneira que a pessoa me provar que ganha dinheiro, eu acho positivo. Assim. A lei primeira do mercado. Se der dinheiro, estamos juntos. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai para o segundo break e daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje e a gente vai passar um pouquinho por Americanas, que eu sei que você está esperando. Até já! BMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, Você pode perder uma grande oportunidade em 2023. para investir em commodities não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, Eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, As vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer Na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link. ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo aqui com o Guilherme Mota, da Estúdio Investimento, sobre ações, sobre análise fundamentalista, sobre como selecionar as empresas para você investir, ainda mais num cenário desafiador como o que nós estamos. Deu uma boa subida ali no like, pessoal. Vamos lá, me ajudem a bater a meta de hoje. Vamos alcançar esses 400 likes aí. Falta 10% dos likes. Não tá difícil. Ajudem aí o Você com Dinheiro e também aproveite, já tá aí no YouTube. Faça a sua inscrição no canal da BMC News, não perca mais nenhum programa. Se você precisar, você pode encontrar já no YouTube a trilha do Você com Dinheiro e ver também os episódios anteriores, mas ao vivo é mais gostoso. Vamos lá. Guilherme, a gente tá aí falando de ações e tem uma ação aí que a gente estava nos últimos tempos, ações era muito noticiário político, mas a gente ganhou emoções novas, né? Com uma surpresa, né? A gente teve lá os 20 bilhões de surpresa nas últimas semanas, mas eu queria trazer uma pergunta, estava aqui ontem com o Hudson Bessa, que era da Ambima, enfim. E a gente estava batendo muito um papo sobre regulação. O que dá para sair? O que a gente tem de output positivo desse caso? O que a gente já tá vendo melhor depois de um ruído como esse?
Você está falando da relação do político? Da Americanas. Da Americanas, sim, tá. Eu sinceramente, acho que a gente está numa fase muito inicial da discussão. Acho que muitas coisas vão ser melhor clarificadas na medida que, enfim, esse processo avance. Eu, sinceramente, Felipe, acho que é difícil até ter exatamente uma opinião do que eles fizeram ao longo do tempo com os balanços. Quem falar que sabe o que aconteceu... Então, assim, eu até acho que, sinceramente, a gente está estudando naturalmente, né? A gente, em algum momento, olhou a Americanas até mais para uma posição, né, vendida, etc. Mas acho que pouca gente entendeu qual era o tamanho do problema. A gente via várias questões que a gente já via que, enfim, gastava muito dinheiro, o fluxo gastava muito, enfim, queimava muito caixa, né? O fluxo de caixa era muito negativo. Mas ninguém imaginou que o balanço tinha 2 vezes a dívida que estava publicada, né? Basicamente era isso, né? Então, eu acho que, de fato, é uma coisa que acho que só o auditor poderia ter visto. E olhe lá, né? Porque ele também tem as informações da empresa. Mas assim, quando a gente olha, enfim, casos de short, né? De empresas, enfim, que tiveram problemas... a história é sempre igual, mas histórias que você pode falar de inconsistências de demonstrações financeiras. Pegar o exemplo do Wirecard, né, que, enfim, eu li o livro, assisti o documentário, não acompanhei a história tão de perto na época que as coisas aconteceram, mas você via, enfim, extratos bancários que, enfim, o cara publicava o extrato, mas não tinha ali o extrato não batia, o auditor via aquilo e aceitava, mas aquilo ali não tinha, de fato, uma procedência, de fato, ter um caixa lá, enfim, no país asiático, acho que era Singapura, se eu não me engano. Então, assim, acho que esses problemas, eles levam a ajustes, né? O que a gente aconteceu na Enron lá atrás, gerou a Sarbanes-Oxley, que, enfim, acho que melhorou muito a contabilidade, trouxe mais, né, coisas de demonstrações financeiras eventualmente mais profundas e com mais detalhe. Então, essa é a evolução natural do capitalismo, assim. Isso a gente já viu em outros momentos e a gente provavelmente vai ver melhorias e nunca vai estar perfeito, né? Então, acho que esse é um ponto importante. É uma briga de gato e rato, né? O rato está tentando fugir, você vai tentando pegar, mas ele vai criando outros caminhos. É uma dinâmica recorrente. Essencialmente, o passivo de vocês, o passivo do RStudio, é com institucionais, é com outros fundos, não é isso? Muitos fundos de pensão, acho que principalmente hoje é fundo de pensão. E family office. A gente pode falar aqui, não tem problema não. O pessoal tem uma posição expressiva de Petros, que é uma... mas eu acho legal falar isso, porque primeiro, às vezes o pessoal fala... A gente não gosta de comentar, mas é público, né? É público, eu tô olhando com o dinheiro aqui, não tem jeito. Por isso que o convidado, geralmente, pessoal, a gente não avisa antes que vai fazer com o computador, que aí eu tenho acesso ao com dinheiro e o convidado não. Mas é porque eu acho que é importante, às vezes, a gente trazer por 2 motivos. Primeiro, que às vezes o espectador fala, o gestor só vai lá falar porque ele quer vender cota de fundo. Quanto vocês têm de investidores de varejo dentro da composição de cotistas de vocês? A gente tem investidores de varejo que eventualmente são pessoas próximas a nós, que acho que é mais ou menos 25% do nosso capital hoje é de pessoas físicas. Mas vocês não têm captações, por exemplo, em plataformas? Não, a gente até tem, a gente está, enfim... Os principais fundos da casa estão todas as plataformas, o principal fundo. O nosso novo fundo ainda falta em uma ou outra, mas está em praticamente todas. Mas assim, o nosso passivo naturalmente foi criado ao longo dos últimos 13 anos que a RStudio existe. E foi um passivo que foi criado aos poucos. Assim, como a gente brinca, assim, a gente está aqui para o longo prazo, né? Naturalmente, se a gente tivesse mais plataforma ou menos, é sempre positivo, né, se as pessoas quiserem ser nossos clientes, mas a gente não tem uma meta, eu preciso ter tanto por cento de varejo, eu preciso ter tanto por cento institucional, assim, é uma coisa que é mais orgânico do que
infelizmente a gente não consegue controlar a decisão dos outros, né? Por exemplo, eu acho importante trazer que às vezes o pessoal fala, o pessoal vai lá só se vender. Não, a gente está aqui com o gestor do fundo mesmo, é quem lá tomando as decisões de investimento justamente para compartilhar isso. E uma coisa que eu acho interessante também, em casas que tenham esse aporte institucional, até desculpe, não sabia que vocês não costumavam comentar, mas é que eu acho bacana que o processo de diligência de um investidor institucional é muito mais robusto. O pessoal enche bastante lá. Cadê o Murilo ali? O R vai ficar chateado comigo. Mas o pessoal fica no pé, né? Acompanha, tá perto, não é isso? Sim, a gente tem, enfim, uma organização muito grande, não só da parte da decisão de investimento, mas também da parte de compliance, controle, enfim. As coisas têm que estar muito organizadas para esse tipo de cliente se tornar nosso cliente, né? Então, é pouco falado essa parte, né? Mas é muito importante, assim. Eu acho importante para o investidor, você que está buscando um fundo para investir, não estou falando para investir no fundo da Estúdio, não necessariamente, mas se você está buscando um fundo para investir, buscando uma alternativa, veja se outros players de mercado que têm a possibilidade de fazer essa diligência também investem nesse fundo, investem nessa gestora, especialmente, não só na gestora, porque muitas gestoras têm fundos que vão ser distribuídos a público e outros fundos que são escondidos lá para os sócios ou para investidores institucionais. Então veja se a gestora que você está aplicando tem no seu fundo investidores institucionais. Isso ajuda, valida a diligência. Ninguém é perfeito, todo mundo está suscetível à qualidade, à validade das informações, mas é uma boa forma de você aproveitar, surfar a onda desses investidores institucionais. Só uma coisa, às vezes esses investidores também têm fundos, fundos próprios dentro da estrutura e você eventualmente não consegue ver. Não está no fundo que está aberto a todo mundo, mas muitas vezes é a mesma estratégia, né? É só uma questão de veículo, de consolidação. Então, enfim, acho que sempre vale a pena olhar, mas às vezes não está exatamente no mesmo produto que você vê. Assim, isso acontece em vários casos. Perfeitamente. Guilherme, muito obrigado pela sua participação, obrigado por aceitar o nosso convite, foi um prazer receber vocês aqui, as portas estão mais do que abertas para novas rodadas. Muito obrigado, pessoal, obrigado por todo mundo que assistiu, não deu like, né? Exatamente. E até a próxima aí. E o pessoal aí, como o Guilherme comentou, se quiser também buscar os fundos da Estúdio, tem aí nas principais plataformas. Visita nosso site lá, enfim, tem um monte de informação, enfim, a gente escreve cartas anuais. Qual site? www.estudioinvest.com.br. Perfeito, então visite lá o site da Estúdio. Tem bastante material lá para vocês entenderem muito o que a gente faz. Acho que é muito rico, sim. Maravilha. Pessoal, ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu like, pelo seu comentário, sua dúvida. Fique agora com a Débora Oliveira para o Top News com o fechamento de mercado e até amanhã com mais Você com Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor.